Olá, muito boa tarde. Começa agora o Agrimercado, é o mercado agrícola no meio do dia, aqui no seu canal AgroMais, 24 horas de agroinformação. Hoje é segunda-feira, início de semana começando com um clima de relativo otimismo com relação às negociações entre Rússia e Ucrânia, para tentar chegar a algum desfecho em relação ao conflito que envolve os dois países e que vem afetando os mercados mundo afora, afetando a inflação, afetando um conjunto de fatores, inclusive geopolíticos aqui no mundo todo. A semana começa um pouco mais calma porque existe essa expectativa que realmente haja algum avanço nas negociações. Elas estão ocorrendo neste momento, Rússia e Ucrânia. A reunião é virtual, parece que foi suspensa aqui, mas deve ser retomada. De qualquer forma, o clima um pouquinho menos pessimista nessa segunda-feira. Isso está refletindo claramente no comportamento de alguns mercados neste início de semana. Vou começar pelo petróleo. O petróleo descambando aqui, 7,2% de queda agora no início da tarde, $104,50 o barril do tipo Brent, que é referência para o mercado internacional, inclusive para o nosso, que o Brasil acaba de aumentar o preço dos combustíveis derivados, mas o petróleo agora está caindo. Vamos ver se isso reverte em queda nos preços internos aqui. Difícil acreditar nisso. O fato é que o petróleo está caindo bastante, 7,2%, 104,50, portanto, conforme eu mencionei. Por quê? Exatamente porque existe essa expectativa de que as negociações avancem no que se refere à Ucrânia. Esse é um dos fatores que está influenciando negativamente os preços do petróleo, dos combustíveis. O outro é a possibilidade um dado concreto de novos lockdowns na China. China com novos surtos de Covid, provocando aqui lockdowns, ou seja, fechamento de algumas cidades aqui em função da retomada de surtos da pandemia do coronavírus. Isso não é uma boa notícia, sem dúvida nenhuma. E o petróleo também está refletindo essa possibilidade de retorno desses fechamentos aqui de circulação de veículos, por exemplo. Bolsas, aqui, mercado de câmbio, dólar operando com alta nesse início de tarde, 0,5%. R$ 5,08 a cotação da moeda americana. Mercado de ações, índice Bovespa na B3 com queda, 0,5% também. Mercado lá fora, o índice Dow Jones na Bolsa Nova York subindo, 1,2%. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt também subindo. Deve ter esse clima todo aí de menos pessimismo com relação à guerra da Ucrânia. Índice DAX na Bolsa de Frankfurt fechando aí na casa de 2,8% de alta em relação à sexta-feira. Já na Ásia, na China particularmente, até em função desses novos lockdowns lá afetando o território chinês, a Bolsa de Xangai fechou em queda hoje, 2,6%. Mercado de commodities agrícolas, soja operando com alta nesse início de tarde, 0,5% nesse momento, puxado especialmente pelo farelo. Farelo com alta forte, 2,7% na Bolsa de Chicago nesse momento. Por quê? Notícia bomba do dia, que está tomando bastante mercado de soja, é a notícia de que a Argentina suspendeu as exportações de farelo e óleo de soja. A Argentina, que é o maior exportador mundial de farelo e de óleo de soja também, não de óleos vegetais como um todo, mas especialmente de farelo, a Argentina é líder em termos de exportações globais. Suspensão por quê? Iniciativa do governo argentino de impor isso é o que se especula no mercado, pelo menos, impor uma taxação adicional para arrecadar mais, por um lado, por outro lado, conter a alta dos preços internamente lá na Argentina, os preços de produtos que dependem de mercado de rações, que é o caso que afeta, portanto, o farelo de soja, da mesma forma que o milho. Então, está aí a Argentina aqui voltando a intervir no mercado, como é usual nesse país, e isso, claro, provoca distorções, e os preços sobem quando podia estar caindo, por exemplo, em função dessa questão da Ucrânia. O milho está em queda, 1,8% em Chicago. O trigo está numa gangorra, estava caindo, agora está subindo. Trigo 1,2% de alta em Chicago nesse momento. Na Bolsa de Nova York cai o algodão, está acompanhando o petróleo, algodão caindo 1,8%. Açúcar também, pegando carona no petróleo, também cai, 0,9%. Café é outro, queda de 0,8%, café arábica na Bolsa de Nova York. Do outro lado da tabela aqui sobe o suco de laranja, 1,5%, e também o cacau, 0,9% nesse momento. Muito bem, daqui a pouco a gente dá uma conferida também nos preços internos aqui no Brasil, mas antes disso vamos conferir o assunto que é extremamente importante nesse momento, que é o clima, o agroclima, o clima que afeta ou beneficia as lavouras
em andamento aqui no Brasil. Eu tenho essa situação de conversar agora com o agrometeorologista Marco Antônio dos Santos, nosso parceiro aqui das segundas-feiras, para nos dar um relato aqui, como é que está o cenário nesse momento. Vamos começar primeiro pelas lavouras em andamento, lá pelo sul do país. Marco Antônio, muito boa tarde, muito bem-vindo. A gauchada afinal está recebendo chuva, atrasada agora, mas parece que a situação melhorou em termos de chuvas lá pelo sul do Brasil. É isso mesmo, Marco Antônio? Muito boa tarde. Boa tarde, meu amigo Silmar. Boa tarde a todos que estão nos assistindo nessa tarde, início de tarde de segunda-feira. Olha, voltou a chover bem lá no Rio Grande do Sul, né? Um pouquinho tarde, só com um mês de atraso, mas voltou a chover. Então, isso traz uma condição relativamente melhor aí para o desenvolvimento das lavouras, principalmente daquela soja safrinha que eles plantaram, né, lá em janeiro, início de fevereiro. Muito produtor plantou essa soja em cima ali do milho. Então, essas sojas podem trazer uma produtividade um pouquinho melhor ali, né, do que vinha sendo colhido agora, né, porque muitos produtores colhendo ali em torno de 5 a 10 sacos, muita gente até menos do que isso. Então, essas chuvas realmente melhoram. No entanto, Silmar, essas chuvas estão muito aquém ainda para elevar os mananciais. Os mananciais ainda continuam muito baixos. Chuvas para a agricultura tem, para mananciais ainda não. Ou seja, essa é uma tarefa complicada, porque a seca foi tão forte que tem açude lá torrado, né? Ou seja, não tem água nenhuma, né? Isso está acontecendo com uma certa frequência em todo o estado do Rio Grande do Sul. O resto do Sul e as demais regiões, Marco Antônio, como é que está o cenário? As regiões estão relativamente bem. Voltou a chover também no Paraná, em Santa Catarina, voltou a chover no sul do Mato Grosso do Sul, no Paraguai voltou a chover também na Argentina. Então, de uma certa forma, as condições estão melhorando. E isso, o Paraná, sul do Mato Grosso do Sul e Paraguai, é para o milho safrinha, né? Nós estamos falando agora. Então, essas chuvas, e essa semana tem mais chuvas mais para o final da semana, então isso traz uma perspectiva excelente aí para as lavouras de segunda safra, viu, Silmar? Isso é boa notícia, Marcão. E a gente espera que prossiga até a colheita, que não sei se é a mesma coisa, a gente pode falar disso também. Mas, Marco Antônio, curiosidade aqui em 2 pontos principais que começam a chamar a atenção a partir de agora. Primeiro, o início do preparo dos solos lá para a safra dos Estados Unidos. O mundo está esperando aqui uma produção maior para compensar a quebra monumental que houve aqui na América do Sul, especialmente de soja, mas também de milho. Como é que está o cenário para os americanos lá nesse início de temporada deles, Marco Antônio? Vamos lá, Silmar. Então, 2 coisas temos que falar. Primeiro é o plantio. Acho que o plantio vai transcorrer dentro de uma normalidade para os Estados Unidos, né? O clima não está tão frio esse ano como foram anos anteriores. Isso está chovendo, né? Tem água no solo, as temperaturas não estão tão baixas e isso mantém uma condição extremamente favorável para o início aí, do plantio deles. O grande problema, Silmar, é que se a região central do Pacífico continuar fria, ou seja, indicando aí numa laninha o que isso está com peso de acontecer, o verão deles não pode ser tão chuvoso. Então, isso pode trazer uma certa preocupação, não só junto aos produtores, mas principalmente ao mercado mundial. Então, nós aqui na Rural Clima não estamos vendo, pelo menos por enquanto, um clima extremamente favorável à safra americana, mas também longe de ver hoje uma quebra gigantesca. Mas é fato que as premissas atmosféricas ou climáticas, de uma forma geral, não estão dando uma condição muito boa para o verão norte-americano. O plantio transcorre dentro de uma normalidade, tanto para milho quanto para soja, né? Milho agora em abril, soja em maio. Mas o verão não deve ser tão úmido. Então, algo vai acontecer aí na frente, viu, Silmar? Então, você vai ter uma turbulência, mas mais lá para frente. Agora, voltando aqui para o nosso Brasil, Marco Antônio. Agora eu acho que bem tranquilo agora, viu, Silmar? 2 questões aqui que nos interessam é a continuidade de uma boa condição aqui para a safra de milho e especialmente para a safra de trigo, que vem em seguida também. E com muito produtor, tenho visto notícia aqui da gauchada lá, tentando aumentar muito a área de plantio,
para compensar uma parte dos prejuízos que aconteceram com a safra de soja, com a safra de verão. Como é que você está vendo a continuidade do clima? Vamos começar pelo milho, Marco Antônio. Segunda safra. Com relação a milho, eu acho assim, para o sul do Brasil as condições estão melhorando cada semana que passa, os modelos estão indicando que as chuvas... Aí eu estou falando Santa Catarina, Paraná, sul do Mato Grosso do Sul, e vou incluir o Paraguai aí, né? Uma condição relativamente boa, então deve ter chuvas tanto agora em março, abril deve chover também, em maio deve ter algumas chuvas. Então isso dá uma condição muito boa. E não há uma perspectiva de geadas para esse período, ou seja, uma situação bem melhor. Já para a região do Cerrado, e norte do Mato Grosso do Sul, Rondônia, Mato Grosso, boa parte de São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Pará, né, e Maranhão, as chuvas deverão persistir pelo menos até meados de abril. Então, nós estamos falando aí de pelo menos mais 30 dias de chuvas. Então, para aqueles produtores que colocaram sementes no chão até o dia 25 de fevereiro, esses estão tranquilos e terão safra cheia. Para aqueles que estão semeando agora no mês de março, há uma certa preocupação, porque vão precisar muito de chuvas na segunda quinzena de abril e principalmente maio, algo que, se ocorrer, serão chuvas muito irregulares. Então, temos que ficar de olho aí nas previsões, né, principalmente esse alongamento das chuvas que os modelos não estão enxergando. E já faz tempasso, Silmar, desde o começo da safra, que os modelos indicavam chuvas até meados de abril só. Eles não estão postergando muito as chuvas esse ano. Marco Antônio, fala um pouquinho de trigo agora. Aqui existe uma expectativa, aliás, uma necessidade até pelos altos preços do trigo aqui, de o Brasil reduzir importações para aumentando a sua produção interna, e é uma necessidade dos próprios produtores, especialmente do Rio Grande do Sul, sofrendo muito com a seca, e precisa de algum tipo de compensação que pode vir parcialmente por conta dos bons preços do trigo. Para isso, você precisa plantar mais. Parece que a perspectiva é boa lá em termos, pelo menos, de intenção de plantio. Agora, será que o clima vai ajudar o produtor de trigo esse ano, Marco Antônio? Olha, Silmar, eu tive semana passada lá na Expo Direto, que você sabe, né? E estava aí direto com a gauchada. E todos foram unânimes em falar que o crescimento do milho pode chegar a 30% esse ano de área. Né? O produtor está apostando forte no trigo e vai investir pesado, apesar dos custos aí de fertilizantes, mas a tendência é de um plantio bem acima do que foi do ano passado. E as condições climáticas vão estar boas, porque normaliza as chuvas nas principais áreas produtoras de trigo do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e até mesmo o sul de São Paulo, né, que tem trigo. E isso dá uma condição boa. Lógico que não vai ser um inverno, né, extremamente úmido, mas vai ser com chuvas dentro de uma normalidade. E o frio chegando dentro também de uma normalidade, ali, no mês de inverno. Agora, não dá para nós, hoje, dia 14 de março, falar em geadas lá para setembro, outubro. Tá? Não dá, não tem nem como fazer uma previsão dessa. Então, acho que o grande entrave do trigo esse ano seria uma geada, não sei, né? Uma geada lá no final, mas uma geada tardia. Mas é fato que as condições climáticas desse ano vão estar extremamente favoráveis à produção de trigo. Foi isso que eu falei bastante lá, o pessoal no sul, falando, olha, apostem pesado que esse ano é um ano do trigo. Muito boa notícia, Marco Antônio. Aliás, tem falando aqui de que alguns analistas estão apostando aqui realmente em aumentos superiores a 30% aqui na área de plantio. O Brasil, com um clima favorável, podia colher até mais de 10 milhões de toneladas de trigo esse ano, se tudo der certo. E vamos torcer para que isso aconteça. É uma produção recorde. Porque a gauchada está precisando, Silmar, porque perderam tudo, né? Exatamente. Muito bom. Está aí Marco Antônio dos Santos, agrometeorologista da Rural Clima, dando o seu recado aqui, como faz usualmente às segundas-feiras. Tem notícia ruim, tem notícia boa. Eu acho que o saldo de hoje foi positivo, ou seja, uma tendência de clima favorável aqui para os nossos produtores, o que é muito bom. Marco Antônio, muitíssimo obrigado pela entrevista. Uma boa tarde, uma boa semana. Eu que agradeço, Silmar. Uma boa tarde a todos. Qualquer novidade, a gente volta a se falar ao longo da semana. Muito bom.
Ok, vamos em frente com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Tem muita notícia pela frente. Vamos conferir inicialmente as cotações do mercado físico. Preço do mercado físico hoje pela manhã. Vamos começar pela soja aqui. Preços da soja está aí no quadrinho. Tem preço para tudo que é gosto, tem variações para cima, para baixo aqui, como tem sido normal ultimamente, normal entre aspas, ou seja, preços muito regionalizados, em poucos negócios sendo realizados, portanto, a maioria são preços nominais, na verdade. Porto Paranaguá aqui com queda, 1 ponto percentual, no interior em Passo Fundo, menos 0,5%, R$ 212 por saca, Cascavel também tem queda para R$ 200, Rondonópolis também com queda aqui para 188,50, Rio Verde estável, Dourado, Mato Grosso do Sul com queda de 0,5%, Sorriso estável em 1,83%, Barreiras na Bahia, por exemplo, com alta de 0,5%, entre outras praças que a gente selecionou aqui para dar uma amostra do comportamento dos preços da soja. Vamos ver o milho. Preço do milho no mercado físico, poucas alterações. Na verdade, só estou vendo uma aqui. Campinas, São Paulo, R$ 108, preço CIF, posto em Campinas, R$ 108 por saca, alta de 2,9%. O restante das praças que a gente acompanha, pelo menos até amanhã dessa segunda-feira, preços estáveis, sem alterações em relação ao dia anterior. Com pouco a gente vai ver mais notícias, mais cotações do mercado físico, também as nossas notícias de maior destaque nesta segunda-feira. Muito bem, vamos em frente aqui. Bom, após o forte aumento nos preços dos combustíveis, anunciado na sexta-feira pela Petrobras, os economistas do mercado financeiro elevaram, mais uma vez, as estimativas de inflação para 2022. Não é pouca coisa. Expectativa aqui de 6,45%, a anterior, até um mês atrás, era de expectativa de 5,65%. Então, realmente, um aumento grande aqui nas expectativas de inflação para esse ano, como não poderia deixar de ser, depois do anúncio de um aumento de 18% nos preços da gasolina e de quase 25% no preço do óleo diesel. Tem um impacto geral em toda a economia. Até em caminhoneiro aí, está ameaçando greve, ou seja, o frete vai ter que aumentar. Se fala em aumento de 30% até 40% dos preços dos fretes rodoviários por conta desse aumento que estava sendo represado aqui pela Petrobras e agora chegou com todo o impacto aqui da defasagem de quase 2 meses sem reajuste por conta da Petrobras. Mesmo assim, mesmo com as políticas que o governo está adotando no sentido de conter a alta dos preços de combustível, mas, pelo jeito, não está surtindo efeito, pelo menos por enquanto. Outra estimativa do mercado financeiro que mudou também, uma coisa, aliás, é consequência da outra, a expectativa para a taxa de juros para esse ano. A expectativa da Selic vai para 12,75%, era 12,25% até uma semana atrás. A expectativa aumentou agora para 12,75%, com consequência de aumento da Selic que está sendo previsto acima do que era esperado anteriormente, até por conta de segurar o ímpeto inflacionário. Então, está aí mais indicadores negativos para a nossa economia. Uma novidade aqui que chamou a atenção é que, pelo menos para o PIB, Produto Interno Bruto Brasileiro, os economistas ouvidos pelo Banco Central melhoraram a sua previsão aqui, claro, questão de décimos aqui, de 0,45%, se não me engano, para 0,49% de crescimento, que é quase perto de nada. De qualquer forma, não deixa de ser uma expectativa um pouco mais otimista. E nessa semana, a Câmara dos Deputados deve votar o projeto de lei que cria um fundo para tentar amenizar a alta dos combustíveis. O governo não descarta adotar novas medidas para segurar os preços, não se sabe ainda quais são, mas o fato é que existe aí uma intenção de continuar segurando qualquer tendência de alta aqui, que é decorrente de todo esse cenário de guerra na Ucrânia, que tem um impacto global. Enquanto isso, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, está em Ottawa, no Canadá, no seu primeiro compromisso da missão oficial com representantes da Potash, Potash Brasil, uma empresa brasileira privada de capital fechado, controlada por investidores brasileiros e estrangeiros que possui um projeto em Autazes, no Amazônia, de produção de cloreto de potássio. É a corrida aqui para tentar segurar fornecimento de insumos para fertilizantes aqui no Brasil e, consequentemente, também tentar amenizar a explosão dos preços que piorou depois
da eclosão da guerra na Ucrânia, com preços extremamente elevados aqui para os nossos produtores e até ameaça de faltar ingredientes básicos para a produção de fertilizantes, como é o caso do próprio potássio, que a ministra está tentando ver se consegue um pouco mais de suprimento por conta do Canadá, que é um dos maiores produtores mundiais de potássio. Dito isso, vamos para a segunda parte do nosso mercado físico. Vamos conferir nos preços internos aqui. Vamos começar pelo boi gordo. Preço do boi gordo no mercado físico, poucas alterações. Na verdade, estou vendo só uma aqui, lá em Cacoal, em Rondônia, R$ 295 arroba, uma alta de 0,7%. Demais pratos que a gente acompanha aqui diariamente, sem alterações, pelo menos até amanhã desta segunda-feira. Araçatuba, por exemplo, preço referencial aqui no Noroeste Paulista, R$ 350 arroba, preço inalterado. Vamos para o café. Preço do café no mercado físico com queda. O Arábica no sul de Minas, R$ 1.300 por saca, menos 0,8%. 1.310 no Cerrado Mineiro, também menos 0,8%. O Conilon, lá em Vitória, do Espírito Santo, com queda também de 0,6% para 7,65%. Arroz, vamos para o arroz em casca, sem alterações, tudo 0 a 0. Região central do Rio Grande do Sul, por exemplo, lá por Santa Maria, R$ 74,60 pela saca de 50 quilos do arroz em casca. E para finalizar, temos o algodão com um salto na manhã de hoje aqui de 2,1% até 2,2%, refletindo a forte alta de sexta-feira. No mercado internacional, a Bolsa Nova York subiu muito sexta-feira, acompanhando as apreensões aqui com a guerra da Ucrânia, a alta do petróleo e outros fatores que influenciaram esse comportamento. Então, uma alta forte aqui no mercado interno também, 2,1% a 2,2%. Preço base de São Paulo, algodão em pluma, R$ 7,10 por libra peso, 2,2% acima do dia anterior, portanto. Nós vamos ficando por aqui com o nosso agrimercado desta segunda-feira. Uma boa tarde, uma boa semana. Agrimercado. Oferecimento